Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Hoje, dia 26 de junho de 2024. Leitura do livro de 2 Reis, capítulo 14, do verso 21 ao 25. E de Jonas, o livro de Jonas inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 4. Por que tem esse intercalado? Porque é exatamente no período que Jonas profetizou. Você vai ver no verso 25 de 2 Reis 14, que fala: Jonas, filho de Amitai, profetiza. E, para variar, o povo de Israel na idolatria, fazendo tudo que era mal perante o Senhor, e o Senhor ainda teve misericórdia desse povo ruim, e ainda não chegou a hora de riscar eles do mapa, porque vai ser riscado. As 10 tribos do norte vão espalhar pelo mundo e vão sumir do mapa. Então isso mostra que o estupim de Deus tem fim. Ele é longânimo, compassivo, e olha que esses reis do norte, das 10 tribos, só coisas ruins fizeram contra Deus. Colocaram um bezerro de ouro em Dan e o outro em Betel, Jeroboão, né, o primeiro rei. E ali o culto idólatra com sincretismo com o culto de Deus. A gente viu a história de Jezabel, de Acabe, de reis terríveis que surgiram nesse lugar, sacrificando crianças a Moloque e outras coisas mais. E aí agora a gente vê a consequência. Todo pecado tem consequência. E Deus agora ainda permite que eles não sejam destruídos por completo, mas a ascensão de um novo império, o Império Assírio, que já está em pleno vapor, altamente cruel. Quando Deus quer punir alguém, ele simplesmente tira a presença dele do lugar, acabou. Aquele lugar está à revelia das trevas. Então você vê anos e anos mandando profetas, Eliseu, Elias, e arrependimento nenhum, zero. Continuam na prática das coisas erradas. E a ascensão desse novo império altamente cruel no meio. E lá em Judá, Uzias, que tem outro nome também, você vai ver aí, o rei Uzias, e Deus vai levantar no reinado de Uzias o profeta Isaías. No livro de Jonas, a história de um grande peixe que engole ele. Será que a história de Jonas não é verdadeira? Eu te falo, tão é verdadeira que Jesus cita Jonas. Ele fala que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, que ele, Jesus, estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jonas é citado pelo próprio Cristo. Outra curiosidade que os evangélicos não sabem, ou a maioria das pessoas que estudam, é que Jonas foi vomitado pelo peixe no litoral de Israel, que está a 900 quilômetros de Nínive. Porque quando você lê a história, você acha que o peixe vomitou ele em Nínive. Nínive não tem praia. Nínive é hoje a cidade de Mossul, no Iraque. Então, ele teve que andar 900 quilômetros para cumprir o que Deus mandou, da onde o peixe vomitou ele até a cidade de Nínive. Agora, o que o povo de Nínive fazia com um prisioneiro ou com qualquer pessoa? Empalando a pessoa, ou seja, enfiando uma estaca na pessoa e pendurando ela na porta das muralhas da cidade, cortando cabeça. Você vai ver, obrigando a trabalho forçado. Então era um povo ruim demais, por isso que Jonas não quis ir pregar, quando Deus mandou ele ir lá falar, profetizar contra aquela cidade. E ele foi para o lado oposto, para dentro do mar, e a história é que quando ele estava no barco fugindo, né, da ordem de Deus, Deus mandou uma tempestade, e ali eles queriam saber o motivo daquela tempestade, o barco ia afundar, e eles lançaram sorte, a sorte caiu em Jonas, e Jonas falou que a culpa era dele. E pediu que o atirasse no mar para cessar, para salvar a vida daquelas pessoas. E aqueles homens fizeram o que ele mandou, e um grande peixe engole ele, e 3 dias e 3 noites ele está no ventre do peixe, ele ora a Deus, e Deus manda esse peixe vomitar ele na terra, e ali começa uma nova jornada de início a Nínive para poder pregar a palavra de Deus, que Deus ia destruir aquele lugar, e a Bíblia diz que a cidade era tão grande que ele demorou 3 dias profetizando, pregando no meio da cidade. E quando ele está profetizando no meio da cidade, o rei escuta aquilo,
e manda até os animais jejuarem, todo o povo jejuar e os animais jejuarem. Agora, vamos pensar, se esse povo cruel era para pegar Jonas, arrancar a pele dele, ou degolar ele e pendurar ele na cidade, por que não fizeram isso? E por que a história do grande peixe? Eu vou colocar aí na arqueologia um deus de Nínive, chamado Dagon. A palavra Dag no hebraico é peixe. Dagon é o deus peixe. Olha só, você vai ver aí esculpido na arqueologia um peixe com cabeça de homem. E esse era o deus cultuado. Havia uma lenda em Nínive. Por isso que eu falo que é importante conhecer a cultura. Porque a lenda em Nínive era que Dagon, o deus peixe, ia vomitar um profeta ou ia mandar um profeta, e era para ouvir e obedecer tudo aquilo que o profeta falasse. Por isso eles não mataram Jonas, porque na cabeça do rei de Nínive, Jonas era o profeta de Dagon. Olha, Deus usou da cultura, de uma lenda, de uma história do deus peixe, e fez que um grande peixe engolisse Jonas, para que aquele povo da cidade arrependesse e ela não fosse destruída. Que a Bíblia ela tem um aspecto cultural, geográfico, arqueológico, e quando a gente não conhece, a gente erra. Então, se você não conhecer de Israel, do hebraico, da cultura de Israel, Jonas vai se pregar na cidade e o povo arrepende. O povo faz jejum, arrepende e quebranta o coração de Deus. Desistiu de destruir a cidade, mudou de ideia. E aí Jonas vai para fora da cidade, deita debaixo de uma árvore lá e pede a morte. Falou, agora eu sou um falso profeta. E você conhece a história que Deus faz brotar uma árvore, aquela árvore faz uma sombra, e Deus envia um verme, come a árvore, e Jonas começa a murmurar contra Deus por que ele deixou a árvore morrer. E Deus fala com ele, essa árvore que você não criou, que cresceu e morreu, você está importando com ela? Quanto mais eu, com 120 mil pessoas da grande cidade de Nínive, que iam morrer todo mundo ia morrer. Isso é um alerta para nós hoje. Que se a igreja, você e eu, lê 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar e se arrepender do seu mau caminho, eu desço do céu e saro a sua terra. Nós não devemos pedir o juízo de Deus para o mundo, porque Deus, a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. O que Deus quer é que a gente interceda. Leia 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, de 1 a 3. Ore, interceda. Porque se meu povo orar e jejuar, eu saro a sua terra. Olha a história de Israel e olha o fim que essas 10 tribos vão ter. Eles vão ser levados por esse povo que você vai ver aí na arqueologia. Povo que abre mulher grávida para ver o feto cair. Povo que arranca a pele da pessoa viva e degola e põe de trabalho forçado. Esse era o povo santo de Deus, que trocou Deus por aquilo que não é nada, abandonou Deus. Outra coisa curiosa é que você vai ver nessas fotos arqueológicas, nessas ilustrações arqueológicas, eles degolando pessoas, cortando a cabeça, pessoa ajoelhada e eles cortando a cabeça. Você sabe que demônios são territorialistas. E a cidade de Nínive, hoje é Mossul, no Iraque, é onde o Estado Islâmico degola cristão, olha só. É onde eles degolam, matam pessoas, cortam a cabeça, ou seja, aqueles demônios não morreram. A cidade de Nínive foi destruída, Depois, Jonas prega, eles arrependem, Deus vai dar mais de 100 anos ainda, antes de destruir Nínive, antes da Babilônia entrar. Mas os demônios continuam ali. Aqueles espíritos, desde a época da Torre de Babel, demônios degolando, matando cristãos, cortando a cabeça no mesmo requinte de crueldade através do Estado Islâmico. Leia a história de Jonas, leia a história dos reis de Israel. Uma hora o reinado acaba, uma hora a coisa chega no fim, o império cai, porque maior do que qualquer império é Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz, em nome de Jesus.